Olá, meu nome é Roberto Falcão, sou professor. Eu quero fazer aqui um comentário sobre o perfil dos manifestantes que estavam no dia 26 no Brasil inteiro em apoio a este governo que aí está. Inclusive também em relação ao perfil dos que não estavam lá. Segundo o blog do Sakamoto, baseado numa pesquisa feita pela USP, entre manifestantes que estavam lá em São Paulo, na Paulista, quem não estava lá eram os estudantes. Menos de 5% de quem estava lá se dizia estudante. A maioria das pessoas tinha mais de 30 anos de idade, a média eram 45 anos de idade. Também não estavam lá os trabalhadores informais, também não estavam lá os desempregados, menos de 6%, segundo a USP. A maior parte das pessoas eram de classe média e pelo menos 10% informaram receber mais de 20 salários mínimos, o que pertenceria a uma elite econômica. O que deixou, entretanto, mais curioso é que uma parcela significativa tinha curso superior completo ou incompleto. E houve uma blogueira, uma militante de esquerda, na verdade, se não me engano, o nome dela é Mariana Mota, mas se você colocar aí, militante de esquerda, vai à manifestação, no dia 26 você vai achar no Google, e ela levou uns cartazes curiosos, alguns assim bem provocativos, né? Fim à ditadura gaysista, abaixo a heterofobia, para ver como é que as pessoas reagiam. E as pessoas aplaudiam. Peraí, Falcão, mas eu acho mesmo que as pessoas héteros estão sofrendo preconceito. Tá, mas não é esse o tópico de hoje. Mas tem uns outros cartazes que dizem assim: chega de universidades, mais armas e menos bolsas de estudos. Eu fiquei pensando, bicho, como é que pode um sujeito que frequentou a universidade aplaudir um cartaz como chega de universidades? E eu me lembrei do mito da caverna de Platão. Você sabe que no mito da caverna de Platão tem uma galera que está presa, né, acorrentada, numa caverna, olhando para a parede de fundo e vendo lá de trás as coisas que passam e o brilho do sol que bate nelas e projeta as sombras sobre as paredes de fundo, e essa galera presa, olhando para a parede de fundo, considera que aquelas sombras formam a realidade é aquilo. E Platão diz mais, Platão diz assim: imagine que um dia um desses caras sai de lá, e ao sair de lá, ele sobe a caverna e ao chegar no mundo propriamente dito, a luz do sol o incomoda e dói, e esse cara percebe que o mundo é muito diferente do que ele havia imaginado. A primeira sensação dele é de desconforto, de sofrimento pela luz que ele não está acostumado. Mas se ele insistir, ele vai perceber que o mundo é muito mais diverso, muito mais nítido, com muito mais contrastes do que ele havia visto antes. Imagina então, segundo Platão, que esse cara retorna e tenta contar para as pessoas que estão lá dentro como é que é o mundo. E o mais provável é que as pessoas que estão lá dentro digam: rapaz, você ficou maluco, você ficou doido. Isso se não se revoltarem e acabarem matando o sujeito. Por que eu estou contando isso? Porque eu tenho visto algumas pessoas falarem, por exemplo, que só muita maldade poderia fazer uma pessoa não perceber que pagar R$400 para a parcela mais necessitada da população brasileira, os idosos, que não têm condição de pagar uma previdência, é uma crueldade, e que só uma pessoa muito ruim não perceberia isso. Veja, o cara olhar, por exemplo, para essa reforma da Previdência e não notar que 65 anos para o trabalhador braçal, para o trabalhador rural, 40 anos de contribuição para uma pessoa pobre, é um absurdo. Esse cara não vai se aposentar nunca, que na verdade o que você está fazendo é jogar todo mundo que puder pagar para um plano de previdência privada. Mas aí eu acho que eu não entendi, porque eu conheço pessoas de bom coração que apoiam esse governo. De verdade. É porque você está olhando para o que a sua realidade reflete. Você tem dificuldade em perceber o quanto o Brasil é um país plural. Então por que o cara bate palmas para um troço que diz chega de universidade, tendo ele frequentado a universidade? Porque ele se lembra da universidade que ele frequentou, já que a média de idade dessa manifestação eram 45 anos. E sim, eu, por exemplo, frequentei uma universidade pública, quando ser universitário dentro de uma universidade federal era um privilégio, inclusive econômico. Mas não é assim hoje. Por conta de cotas e outros programas, a verdade é que hoje não tem só endinheirados dentro das universidades federais, está bem meio a meio mesmo. Veja, eu trabalho cotidianamente com meninos que passam o dia inteiro em Herens, que são escolas de referência municipal, e de noite vão a cursinhos para tentar uma vaga dentro de uma universidade pública, porque entendem que se não conseguirem entrar na universidade pública, não tem como ter ascensão social. Eu tenho diversas pessoas, inclusive minha família, que prestam serviços importantíssimos à sociedade em pesquisas que se tornam comprometidas com esse contingenciamento, corte, a maluquice que você quiser dizer.
E esses caras que estão indo na manifestação, eles não entendem isso porque eles estão afastados disso. Eles não vivem isso. Muitos deles que estavam lá são empresários e acreditam sinceramente que não ter Estado, quanto menos Estado tiver, melhor, porque é melhor para ele. Ele não consegue perceber que um país desigual feito o Brasil não vai se transformar no Canadá de uma hora para outra. Que é preciso primeiro diminuir esse abismo gigantesco que existe entre as classes sociais e que esse é o papel do Estado. Não é maldade. É de onde você está olhando. Por isso, quem consegue perceber isso tem a obrigação, dia 30 de maio, estar nas ruas de novo. Dia 30 de maio, nós estaremos nas ruas de novo para tentar, não com ódio, não com raiva, mas com esclarecimento, mostrar para essas pessoas que o Brasil tem cores muito mais complexas do que esses tons de cinza do fundo da parede. Que não dá para você achar que o que é suficiente para você é suficiente para um trabalhador braçal do nosso campo. Ou para um menino que hoje está com 17, 18 anos, sonhando em ser pesquisador e que só pode fazer isso numa estrutura em que ele seja financiado pelo Estado. Portanto, se você compreende, como eu, que o Estado tem um papel a cumprir na sociedade e que a bandeira da educação não é uma bandeira nem de direita nem de esquerda, mas é uma bandeira do bom senso, você tem que estar no dia 30 de maio nas ruas outra vez. Nós precisamos mostrar para as pessoas que investir em educação é a única maneira de deixar de ser colônia, uma coisa que o Brasil nunca deixou de ser e que alguns querem fazer com que a gente seja para sempre. Portanto, 30 de maio, pela educação, nas ruas pelo Brasil inteiro.